Fala aí, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Godoy. Vamos falar sobre Copa do Brasil. Vamos falar sobre o que aconteceu e o que pode vir a acontecer nesses dois grandes confrontos. Hoje, logo mais, teremos Flamengo e Palmeiras, um jogo muito importante. Quem perder vai entrar em crise. Se for eliminado, pode perder o eixo do ano. Vamos falar sobre esse confronto e vamos falar sobre o confronto de ontem, o empate entre Botafogo e Bahia, um jogo também muito grande e muito importante pela Copa do Brasil. Eu sou o William Godoy, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. A gente debate sobre futebol todos os dias. Ainda não conhece o nosso canal, ainda não conhece o nosso trabalho? Inscreva-se aqui, nos acompanhe diariamente que a gente vai falando sobre futebol e deixe, claro, o seu like sempre aqui no nosso trabalho, que é muito importante. Não esqueça de deixar a sua curtida aí no nosso vídeo. Vamos começar pelo jogo de ontem. O confronto entre Botafogo e Bahia, estádio Newton Santos, no Engenhão, terminou empatado 1-1. Um jogo bom, mas o resultado acabou ficando ali em aberto. E deixa para o Bahia um gostinho de que dá para vencer, dá para eliminar o Botafogo no estádio da Fonte Nova, e deixa um gostinho para o Botafogo de que vamos conseguir fazer fora de casa melhor e fazer o que a gente não conseguiu no nosso estádio. Um jogo muito equilibrado. Em alguns momentos da partida o Bahia era melhor do que o Botafogo, em outros momentos o Botafogo estava melhor do que o Bahia, então era uma troca franca de imposições. O Botafogo abriu o placar, o que foi muito importante para o Botafogo no início da partida, mas a partir dali o Bahia teve total domínio sobre o jogo e era até justo o empate do Bahia na primeira etapa. O segundo tempo muda completamente. O Bahia não consegue mais ter tanta força no seu meio de campo, que é uma característica desse trabalho do Rogério Ceni, não consegue ter tanta força na sua marcação e aí o Botafogo vai empurrando o Bahia para trás. Dois aspectos importantes. Sobre o lado alvinegro, é evidente, é óbvio, mas vale a gente ressaltar. O Botafogo está sentindo bastante falta, Júnior Santos, o Eduardo. E liga aquele alerta dessa necessidade imediata dos recém-contratados estrearem, estarem à disposição e já darem umas respostas imediatas. É necessário que esses jogadores, quando chegarem, vestirem a camisa do Botafogo, entrarem em campo, por exemplo, o Almada, que há uma enorme expectativa e que ontem mesmo também fez um grandíssimo jogo pelas Olimpíadas, ele já vista a camisa do Botafogo, já consiga entrar muito bem adaptado e já corresponda, pois o Botafogo está sentindo algumas ausências. Essa ausência do Júnior Santos, ela tem sido muito importante para o Botafogo e até mesmo essa ausência do Eduardo. Então, é necessário que esses jogadores recém-contratados já deem uma resposta o quanto antes. E pelo lado do Bahia, o Bahia não vinha jogando bem. É mais do que não conseguir encontrar os seus triunfos. O Bahia não estava conseguindo jogar bem. O desempenho dos seus últimos jogos, eles eram ruins. Além, de claro, da falta de vencer. Agora, o desempenho do Bahia nessa partida, ele foi um desempenho bom. O Bahia conseguiu controlar o jogo e num determinado momento da partida, sobretudo no primeiro tempo, a gente viu aquele Bahia que tem sido o grande Bahia durante a temporada, mas que nos seus jogos mais recentes não vai conseguir desempenhar tão bem assim. O jogo está em aberto? Sim, está em aberto. É interessante ver o Botafogo jogando fora de casa, até mesmo o técnico Arthur Jorge falou na coletiva de imprensa, a gente vai jogar fora de casa, às vezes a gente está conseguindo até melhores desempenhos fora, e é verdade, do que dentro de casa, então o confronto está em aberto. Agora, o Bahia jogando em casa, me parece que vai se aproximar um pouco mais daquele jogo que a gente sabe que o Bahia gosta, de muita imposição, e o Botafogo, por outro lado, vai trabalhar um pouquinho mais na transição. Um jogo curioso, sem dúvida nenhuma, mas o confronto está em aberto. Jogo Flamengo e Palmeiras no estádio do Maracanã. É péssimo para o Flamengo, numas oitavas de final, enfrentar o Palmeiras. E é péssimo para o Palmeiras, numa oitava de final de Copa do Brasil, enfrentar o Flamengo. Pois é um jogo que pode dar desgastes. No momento atual, nos últimos 4 jogos, o Palmeiras teve 3 derrotas. E nesse mesmo momento, nos últimos 4 jogos, o Flamengo teve 3 vitórias. E aí você vai perguntar, então o momento do Flamengo ele é muito mais tranquilo do que o momento do Palmeiras? Teoricamente, ele é, ou deveria de ser. Mas tranquilidade não é algo que caminha paralelamente com o Flamengo. O Flamengo ele é instável. O Flamengo ele é um fio desencapado que a qualquer momento, por qualquer motivo, esses fios podem ali se enroscar e dar uma enorme descarga. E sobra para quem? Para o técnico. Existe uma enorme
disposição ou indisposição do torcedor do Flamengo com qualquer técnico que esteja no comando do seu time. Hoje é o Tite, como eram com os anteriores. Então o técnico Tite, ele trabalha ali como um malabarista, tendo que sempre dar resultado, dar também desempenho, nem sempre o desempenho está acontecendo, e vem aquela onda daquela crítica rubro-negra. O torcedor do Flamengo pressiona demais a sua equipe, pressiona demais a sua comissão técnica. Então, no caso de um tropeço, de uma derrota, quiçá até de uma eliminação, o peso que o técnico Tite vai carregar nas costas, mesmo sendo líder do Campeonato Brasileiro, será muito grande e talvez isso até possa esmagar. Por um outro lado, o técnico Abel Ferreira ele tem muito mais respaldo, evidentemente, da direção técnica e muito mais carinho e admiração do torcedor. Afinal de contas, estamos falando de um treinador histórico do clube, multicampeão, e isso tudo ajuda sem dúvida nenhuma. Contudo, o momento atual do Palmeiras, por ser ruim, existe uma certa pressão para o técnico Abel Ferreira. No último jogo contra o Vitória, no estádio do Allianz Parque, o Palmeiras jogou em casa e a decisão do técnico Abel foi colocar um time praticamente todo reserva, né? Com a exceção ali do garoto Estevão, era um time praticamente todo reserva, apostando nesse jogo contra o Flamengo. O Palmeiras perdeu. Mais do que a derrota do Palmeiras, o Palmeiras não jogou nada bem. E se a gente pegar esse histórico recente, que até o Palmeiras acabou tendo 3 derrotas, o que é incomum no trabalho do Abel Ferreira, que é um trabalho extremamente regular, um trabalho extremamente estável, o Palmeiras tem feito partidas ruins. O que, obviamente, por uma suposta eliminação do Flamengo, aumentaria essa pressão. Agora, esse jogo ele é uma enorme armadilha. Afinal de contas, quem perder, quem for eliminado da Copa do Brasil, terá uma demanda um pouco melhor, um calendário um pouco mais agradável e um pouco mais competitivo, sobretudo pela principal competição nacional, o Campeonato Brasileiro. Se Flamengo ou Palmeiras forem eliminados, eles vão jogar menos. Com isso, eles podem se preparar mais e melhor para buscar o Campeonato Brasileiro. Por mais que o Flamengo hoje tenha uma vantagem importante sobre o Palmeiras de 4 pontos na frente com uma partida a menos, em caso de uma eliminação pelo lado rubro-negro, que é, como eu falei, um clube extremamente instável, o Flamengo pode flertar por uma crise e com uma pressão enorme e essa vantagem ser diluída rodada a rodada. E por um outro lado, no caso do Palmeiras, que está a 4 pontos atrás do Flamengo e busca seria um histórico tricampeonato brasileiro, nessa era de pontos corridos, por exemplo, tem ali o São Paulo, e a gente está falando, né, praticamente no meados dos anos 2000, para o Palmeiras buscar esse título brasileiro é difícil pela sua pontuação no Campeonato Brasileiro e principalmente pela condição mais moral. É um jogo que tem um desafio esportivo, tem um desafio institucional e que pode fazer muito mal para quem perder e principalmente quem não conseguir assimilar corretamente essa derrota, seja pelo lado do Flamengo ou seja pelo lado do Palmeiras, encarar essa eliminação, em aspas, como um fim do mundo e achar que o ano ali está perdido, pode prejudicar diretamente no Copa Libertadores e no Campeonato Brasileiro, onde ambos também são ali francos favoritos a buscar essa competição até o final. Então vamos acompanhar hoje no Maracanã esse grandíssimo jogo e que pode causar danos muito graves, seja para Flamengo ou seja para Palmeiras. O primeiro capítulo é no Maracanã. Chega junto no nosso canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o William Godoy, a gente vai falar diariamente aqui sobre futebol. Ainda não conhece o nosso canal, então se inscreva aqui e vamos juntos resenhar e falar bastante sobre futebol. Grande abraço, tamo junto, valeu!